Paula. Está gravando. Ainda no capítulo 3, separação sólido-fluido, na aula passada nós falávamos sobre ciclones, né? Vimos duas famílias de ciclone, ciclone Lapo e ciclone Sterman. E vendo essas duas famílias, mesmo que são duas das principais famílias de ciclones, mas mesmo que um dia você possa encontrar com uma outra família que é diferente dessa, a metodologia de cálculo, de estudo de casos, de projeto é rigorosamente a mesma. Então vocês têm condições agora de tratar qualquer família de ciclone. Agora nós vamos ver os hidrociclones, que também são equipamentos muito semelhantes aos ciclones, né? Uma parte cilíndrica, uma base cônica, uma seção de alimentação, onde a alimentação é de forma que propicia o campo centrífugo. Mesmo raciocínio, né? A formação dos dois vórtices. A diferença é que agora o fluido é um líquido. Referência para esse assunto, tem um livro do Swarovski na biblioteca que chama Solid Liquid Separation. E tem outro livro que eu não coloquei aqui, também do Swarovski, que chama Hidrociclones. Então são dois livros que tratam de hidrociclones do mesmo autor, e os dois têm na biblioteca. A dissertação de mestrado do professor Ricardo Pires Peçanha, orientada pelo professor Massarani. O professor Peçanha hoje é professor da UFRJ. O Peçanha trabalhou com uma família de hidrociclone que nós vamos ver aqui, hidrociclone da CBV Denko. E a Mônica Silva, uma dissertação de mestrado dela também, da COP. E a Mônica trabalhou com uma outra família de hidrociclones, que é o hidrociclone de Bradley. Ok, então essas são as referências. A primeira patente de um hidrociclone data do século XIX. Mais precisamente, 1891. Então, apesar de ter sido patenteada no século XIX, a utilização industrial desse equipamento só começou no final da década de 40 do século XX. Portanto, ficou aí 50 anos depois de patenteado no limbo. Isso acontece muito. Às vezes um equipamento é muito interessante, alguém o patentia e ele não, por falta de conhecimento, ele não cai nas graças das indústrias e de repente alguém descobre e vira uma febre. Isso aconteceu com o hidrociclone. E o hidrociclone hoje eu não tenho medo de errar, o principal equipamento de separação sólido-líquido usado na indústria. Difícil você ir na indústria cujo fluido carreador é um líquido que não tenha um hidrociclone nos seus processos de separação. Então, eu botei aqui alguns exemplos, né, mas muita indústria, a maioria delas usam hidrociclones. Por exemplo, a indústria mineral, toda a indústria mineral usa hidrociclones na sua separação sólido-líquido. Por quê? Porque são equipamentos baratos e eficientes, né? Então, esse binômio custo-benefício, né, eficiência e custo, favorecem a grande utilização desse equipamento. Aqui eu botei alguns casos de indústrias que usam, mas é praticamente toda a indústria. Onde que você usa hidrociclone? Só um minutinho, tá, pessoal? Não. Onde que você usa? Quais as aplicações de hidrociclones? São várias, algumas mais importantes do que outras. Eu botei aqui algumas das aplicações de hidrociclone e vou comentar sobre elas.
Por exemplo, o hidrociclone pode ser usado para espessamento. O que é uma operação de espessamento? Espessar é tornar mais grosso, né? Ou seja, tornar uma suspensão mais concentrada. Então, uma operação de espessamento visa você entrar com a suspensão diluída e obter no underflow uma suspensão concentrada. Os hidrociclones também são usados para deslamagem. O que é deslamagem? O nome está dizendo retirada de lama. O que é uma lama? Quando você tem partículas muito finas, a suspensão dessas partículas muito finas em água forma uma lama, uma papa, uma polpa, parece que quase que um fluido não newtoniano. Então a deslamagem seria a retirada dos finos. Por que você retira finos? Porque em algumas operações os finos são altamente prejudiciais no processo. Então você faz tipo um corte de tamanho. Partículas menores que um determinado tamanho danificam o meu processo, então eu vou usar partículas só maiores que aquele tamanho. E como é que eu faço esse corte de tamanho? Em hidrociclones. As partículas menores que aquele tamanho vão para o overflow, e as partículas maiores que aquele tamanho vão para o underflow e seguem e continuam no processo. Um exemplo disso é a flotação de minérios. Né? Partículas muito finas têm eficiência de flotação muito baixa. Partículas menores que 5 micrômetros têm eficiência de flotação muito baixa. Flotação é uma operação de concentração de minérios. Então, para ter uma eficiência mais alta, você faz um corte de tamanho. Você tira as partículas de 5 micros do seu processo. E só as partículas maiores que 5 micros continuam no processo. Como é que você tira isso? Em hidrociclones. Esse talvez seja o principal uso de hidrociclones, viu? Ele é muito, muito usado para essa operação. Então, partículas menores que 5 micras vão para o overflow e elas não saem do processo, vão para uma lagoa de rejeito. E as partículas maiores que 5 micras vão para o underflow e daí para células ou colunas de flotação. Continua no processo de concentração mineral. Outro uso de hidrociclones é na recuperação de sólidos. Vamos imaginar que você está trabalhando com materiais muito nobres. Ouro, mineração de ouro, platina, titânio, né? Minérios muito nobres e muito caros. Imagina que vai formando aquelas incrustações nos equipamentos, né? E que periodicamente você tem que lavar esses equipamentos para tirar essas incrustações. Mas você vai lavar e não vai jogar as incrustações fora, porque se você jogar fora, você está jogando ouro fora, você está jogando platina fora, você está jogando titânio fora. Então você faz uma suspensão e recupera os sólidos em hidrociclones. Essa é outra aplicação. Outra aplicação de hidrociclones, fracionamento. Porque você quer separar em duas faixas de tamanhos para fins específicos. As partículas menores que saem no overflow vão para uma determinada operação, as partículas maiores que saem no underflow vão para outra operação. Um exemplo disso é a indústria siderúrgica, onde os finos, ou seja, o que sai no overflow, vai para pelletização. Forma pellets, forma bolinhas de minério de ferro. E os grossos vão para sinterização. Sinterização é aglomeração por fusão. Então, você separa por tamanhos, um tamanho vai para uma corrente, outro tamanho vai para outra corrente. O fino no overflow e o grosso no underflow. Uma outra aplicação é a pré-concentração. Isso aqui não é muito comum, mas pode ser interessante em algumas situações. A pré-concentração significa o seguinte: você tem dois materiais misturados e eles têm densidades diferentes. São materiais diferentes com densidades bem diferentes. Aí você quer recuperar, separar, concentrar esses dois minérios, diminuindo a quantidade de um no outro. Então, o minério mais denso, a maioria deles vai para o underflow. Vai pouco minério menos denso para o under. E o minério menos denso vai para o overflow.
Então, você separa por densidades dois minérios diferentes ou dois materiais diferentes em hidrociclones. Isso, como eu disse, não é muito usual, mas pode ser que aconteça na sua vida profissional. E, por fim, recuperação de líquidos. Nós estamos... muitos estudiosos dizem que o século XXI vai ser o século da água. Da mesma forma que o século XIX foi o século do carvão, o século XX foi o século do petróleo, e muitos dizem que o século XXI vai ser o século da água. Porque a água é um produto nobre e está cada vez mais escasso pela demanda que existe do seu uso. Então, até um tempo atrás, né, por exemplo, as águas da indústria eram toda tirada de rios, como água nova. Hoje isso já não é mais possível. Você tem que reciclar a sua água o máximo possível para você usar o mínimo de água nova. E você pode recuperar águas do seu processo em hidrociclones. Por exemplo, tem água suja. Suja com o quê? Com partículas. E aí você tira as partículas no underflow, claro que vai um pouco de água também, e você sai o seu over sem partículas, só o seu líquido. E aí você recicla esse líquido em outra etapa do processo. É o processo chamado de clarificação. Então eu dei aqui para vocês 6 exemplos de utilização de hidrociclones, uns mais comuns do que outros, mas em todos eles você pode usar hidrociclones para esse fim. Alguma dúvida nessas aplicações? É uma pergunta. Alguma dúvida? Não. Não. Ok, obrigado. Vantagens de hidrociclones. Hidrociclones são equipamentos simples de construir, uma parte cônica, conectada a uma parte cilíndrica, uma alimentação, um tubo de overflow, um tubo de underflow. Nós conseguimos construir um hidrociclone aqui na nossa oficina, nós já construímos. De tão simples que ele é. Barato. O custo de um hidrociclone é muito pequeno. O custo de instalação e manutenção é mínimo também. Manutenção nem existe, praticamente você troca o hidrociclone de tão barato que ele é, se ele começou a ter algum problema, você simplesmente troca. E esse problema geralmente pode ser provocado por abrasão na sua parede, né? E às vezes tem algum furo, vale a pena talvez você trocar o equipamento, de tão barato que ele é. Espaço pequeno para instalação. São equipamentos pequenos. Eu disse que são equipamentos pequenos que são usados várias unidades em paralelo, mas mesmo assim você demanda de um espaço pequeno dentro da indústria. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de 2 equipamentos de separação sólido-líquido. Um sedimentador, que é um equipamento grande, e um hidrociclone, que é um equipamento pequeno. A relação entre o tamanho desses 2 equipamentos é de 10 mil a 100 mil. Ou seja, um sedimentador é 10 mil vezes maior que hidrociclones ou 100 mil vezes maior do que hidrociclones. Então, você imagina o espaço que um equipamento desse demanda. Geralmente, ele é colocado do lado de fora da indústria. É um equipamento que a gente vai ver aqui em OP1, viu? E esse aqui não, esse aqui é pequenininho, cabe dentro da indústria, em espaços modestos. Então, também é uma vantagem interessante. Uma outra vantagem é a seguinte: existem grandes forças cisaliantes acontecendo dentro de um hidrociclone. Vocês lembram lá de ciclone? A mesma coisa acontece em hidrociclone. Você tem um vórtex externo, de altíssima velocidade, e depois tem um vórtex que leva as partículas por underflow, e depois as partículas que estão mais no centro sobem e vão para o overflow. Dois vórtices de altíssima velocidade, com grandes forças cisaliantes. Então, você imagina que entrou dentro do hidrociclone uma bolinha. Ou seja, em vez de ser uma partícula isolada, ela se aglomerou com outras partículas. Isso acontece demais com partículas em pó. Elas formam aglomerados.
E se você não quebrar esse aglomerado, você não consegue separar no tamanho que você quer, porque eles eram várias partículas pequenininhas que se juntaram e formaram uma partícula grande. Mas você quer, por exemplo, usar hidrociclone para separar por tamanho, um tamanho específico. Se virar uma bolinha, pode mascarar essa separação. Mas em outros equipamentos isso acontece, mas em hidrociclone isso não acontece, sabe? Porque se entrou uma bolinha lá dentro, a força exaliante é tão grande que quebra esses aglomerados. E as partículas ficam no seu tamanho original. E aí você consegue fazer a separação que você quer. É uma vantagem muito, muito importante essa aqui. Desvantagens são equipamentos suscetíveis à abrasão, né? Você trabalha com altas velocidades internas, se você tem partículas abrasivas, elas podem bater na parede e provocar abrasão. Eu vou mostrar para vocês um videozinho que eu pedi para o meu aluno de doutorado, o Murilo, que trabalha com hidrociclones, fazer um videozinho do hidrociclone que ele estava operando na pesquisa dele, tá? E aí vocês vão ver nesse vídeo do Murilo, aqui do nosso laboratório, aqui de baixo, no bloco Z, as correntes de overflow que saem em cima e as correntes de underflow que saem embaixo. E depois eu queria conversar sobre isso com vocês. Vejam o vídeo. Ô pessoal, essa aqui é uma operação de hidrociclonagem. Esse hidrociclone ele tem uma alimentação, um overflow e um duto de underflow. A suspensão entra aqui na alimentação e vai ganhar movimentos circulares. Quando ela chegar aqui no underflow, parte desse vórtice externo perto da parede vai sofrer uma inversão de movimento e vai ascender e vai ser coletado aqui no overflow. A corrente de underflow, ela possui partículas maiores, de diâmetro maior, enquanto as partículas do overflow têm um diâmetro menor. Pessoal, vou passar de novo o vídeo, só mais uma vez, depois a gente conversa. Ô pessoal, essa aqui é uma operação de hidrociclonagem. Esse hidrociclone ele tem uma alimentação, um overflow e um duto de underflow. A suspensão entra aqui na alimentação e vai ganhar movimentos circulares. Quando ela chegar aqui no underflow, parte desse vórtice externo perto da parede vai sofrer uma inversão de movimento e vai ascender e vai ser coletado aqui no overflow. A corrente de underflow, ela possui partículas maiores, de diâmetro maior, enquanto as partículas do overflow têm um diâmetro menor. Ficou claro, pessoal? Deu para ver como é que é a operação em hidrociclones? Marquinho, Oi. só para falar, Aurélio aqui, eu cheguei na Sim. hora antes de começar o vídeo, só para avisar. E Avisar eu da fiquei presença. eu fiquei com uma dúvida. Parece que está tendo uma vazão maior da parte de cima do que da parte de baixo. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu passei 2 vezes exatamente para vocês prestarem atenção nas correntes. Qual a corrente de cima, Aurélio? A que você chamou de parte de cima? É o overflow. É o over, isso. E o Quem outro é o sai no under. overflow? A As maioria partículas menores. e a maioria do líquido. Sim. Por isso que a vazão é maior. Tá. Tá? Mas você percebe que na parte de baixo sai líquido também? Sim. Em menos quantidade, mas sai líquido? Sai também. Isso não acontece no ciclone, você lembra? No ciclone não sai gás embaixo, só sai sólido. Uhum. O ciclone é fechado. Então, olha só, uma diferença que vocês já perceberam aí nos hidrociclones. Nos hidrociclones, sai líquido em cima e embaixo. A maior parte do líquido sai no over, mas sai líquido no under também. Então, você tem 2 correntes sólido-líquido. Quando você quer usar o hidrociclone para concentrar a suspensão aqui no under, aí vai sair pouquinho líquido aqui embaixo. Grosso vai sair em cima.
Quando você quer usar o hidrociclone para separar por tamanhos, por exemplo, não faz diferença para você se está saindo muito líquido aqui embaixo ou não. Você quer separar as partículas. Porque o processo é todo conduzido por líquido. Se tem líquido, se não tem líquido, não te importa. Você quer separar por tamanho. Então, aí vai sair mais líquido aqui embaixo. Ficou claro, gente, isso que eu acabei de falar? Ficou claro? Alguém tem dúvida do que eu acabei de dizer? Não. Não é porque não tem dúvida. Todo mundo entendeu. É isso? Entendido. Isso, não. Professor, em relação à quantidade de partículas, se for um fluido muito sujo, então um hidrociclone não teria muita eficiência. Não entendi a sua... Quem perguntou? Edinão. Edina, que você chama de fluido muito sujo. Muitas partículas. Esse termo não cabe, né? Porque isso não é, as partículas não são sujeira. Às vezes a partícula é o seu material. É o material que você vai vender depois. Você vai... Vamos supor que a sua partícula é ouro. Se a sua partícula é nióbio, isso não é sujeira, né? Isso é grana. Certo, Edina? Só para corrigir a terminologia. Certo. Você está querendo dizer se a suspensão for muito concentrada. É isso que quer dizer, né? Isso mesmo. Concentração alta de sólido. Tá, então continua. Isso, se tiver uma alta concentração de sólido Na alimentação? Na alimentação? Isso, na alimentação, a relação sólido-líquido. E aí? Como que funcionaria o hidrociclone? Ele conseguiria trabalhar com a mesma eficiência ou... Não. A eficiência é afetada pela concentração. Quanto maior a concentração, menor vai ser a eficiência dele. Isso nós vamos conversar também no projeto. É possível operar, você perde eficiência. Quanto mais se aumenta a concentração, mais você perde eficiência no equipamento. Ok? Entendi, valeu. Mais alguma dúvida? Marquinhos. Oi. No caso, a questão das correntes, né? A corrente que vai para o overflow e para o... Essa proporção aí é regida pela diferença da queda de pressão, assim, do equipamento? Isso. Olha só, vamos pensar comigo aqui, o Rafael. Se eu tenho um tubo aqui em cima grande, um diâmetro grande, o que vai acontecer? Ele vai favorecer mais fluido subir, você concorda? Concordo. Né? Imagina que você tem um tubinho aqui pequenininho. Você pegou esse tubo aqui e botou ele bem grandão na sua família de hidrociclones. O que vai acontecer? A maior parte da corrente vai subir, né, do fluido, né? Então você vai ter uma vazão bem maior do que aqui. Certo? Certo. Mas por outro lado, você vai arrastar mais partículas para cima também. Você vai perder eficiência. Lembra que eficiência é a quantidade de sólidos que está entrando em massa, da quantidade de sólido que está entrando em massa, quanto que está indo para baixo. Certo? Beleza. Ficou claro, Rafael? Ficou sim, perfeito. Mais alguma pergunta? Vamos ver então a primeira família de hidrociclones. O hidrociclone da CBV Denko. Então isso é um hidrociclone comercial. Esse hidrociclone a gente encontra para comprar. Não preciso construir ele na minha oficina. Eu compro ele. Se eu compro ele, existem hidrociclones prontos. Alguém me fez essa pergunta para ciclone. Ciclone, geralmente isso não acontece. Quando você faz sob encomenda. Hidrociclones tem famílias que têm já tamanhos comerciais. Então, por exemplo, a CBV Denko, que é um fabricante, ele tem hidrociclones. Olha, esse aqui é o DC, o diâmetro da parte cilíndrica dele. De 2 polegadas, de 3 polegadas, de 4 polegadas, que ele chama de 4H, eu não sei por que ele chama isso. Só de 4 polegadas que eles chamam de 4H. De 8 polegadas, de 12 polegadas. Esses aqui são os comerciais. Você pedir para ele assim, eu quero um hidrociclone de 5 polegadas. Ele não tem para vender, tá vendo? Não faz parte do rol de hidrociclones que ele tem para vender. Tá bom? Então você vai escolher um desses aqui. As variáveis e as suas relações com o diâmetro da parte cilíndrica. Olha, observa que agora, diferente daqueles ciclones que a gente viu na aula passada, a seção de alimentação é cilíndrica, tá vendo?
não é mais retangular. E o diâmetro da parte cilíndrica é chamado de DI, DI sobre DC. O diâmetro do overflow, tá vendo? DO, DO sobre DC. O comprimento do hidrociclone completo é L, aqui ó, a relação L sobre DC. Esse LE é o comprimento do chamado Vortex Finder, encontrador do vórtex interno, ou tubo de overflow, que ele adentra dentro do equipamento, ó, até essa distância LE. Aqui uma relação LE sobre DC. E aqui o ângulo do cone. Então aqui ó, são as relações geométricas do hidrociclone da CBV Denko. E o fabricante recomenda operar nessa faixa de queda de pressão, de 20 a 60 psi. E esse cara aqui, ó, o professor Ricardo Pires Peçanha, quando ele era ainda aluno de mestrado, trabalhando com o professor Massarani, ele pegou o hidrociclone da CBV Denko e equacionou usando a sistemática geral de projeto do Massarani. E vamos ver as equações que ele conseguiu encontrar. Aqui, ó. Lembra, essa aqui é a equação da sistemática geral? Ó. Então, vamos lá. Vamos identificar aqui o K. Quanto que vale o K para o hidrociclone da CBV Denko? 0,056. Então, se eu tiver uma família com K maior do que o da CBV Denko, significa o quê? É uma pergunta. Maior, você fala? Se o K de uma família é maior do que o K da CBV Denko, o que significa essa família em relação ao hidrociclone da CBV Denko? Eficiência menor? Eficiência menor, porque o K é maior. Exatamente. Se o K dessa família for menor, eficiência maior do que o da CBV Denko. Então, através dos K, você pode comparar eficiência de equipamentos de hidrociclones, né? Lembrando que quanto menor o K, maior a eficiência, porque menor é o diâmetro de corte. Olha só, o parâmetro P aqui, ó, do hidrociclone da CBV Denko é E elevado a 4CV. Esse parâmetro P mede o efeito da concentração. Esse CV ó, é concentração volumétrica de sólidos, volume de sólidos na suspensão sobre volume da suspensão. Então, Ednan, você que perguntou, tá vendo? Olha, quanto maior a concentração, Ednan, tá vendo? Olha a equação aqui, ó, que o Peçanha obteve. Quanto maior a concentração, maior vai ser o diâmetro de corte. Portanto, Ednan, qual a consequência? A eficiência diminui. A eficiência diminui. Viu? A eficiência é diretamente relacionada com a concentração de partículas, tá vendo? Para hidrociclones. Aí o professor Peçanha, na sua dissertação de mestrado, ainda, ele obteve a equação para eficiência individual de coleta para os hidrociclones da CBV Denko. Lembra, a eficiência individual de coleta está relacionada a um tamanho específico de partícula. Ele observou o seguinte, ó, a curva da eficiência individual de coleta em função, aqui, ó, cortou um pouquinho aqui, mas é D sobre o diâmetro de corte, tá? É D sobre o diâmetro de corte. Em função do D sobre o diâmetro de corte, tem esse comportamento. E aqui é uma eficiência de praticamente 100%. Ele chega num patamar de eficiência de praticamente 100%, 99,999. A partir de um D sobre o diâmetro de corte, maior do que raiz de 2. Isso acontece muito. Ou seja, para partículas maiores, a eficiência é de 100%. Ou seja, para partícula desse tamanho aqui, a eficiência de 100%, desse tamanho aqui, a eficiência de 100%, ou desse tamanho aqui, a eficiência de 100%. Aquilo que eu falei para vocês uma vez. Se você está trabalhando com partículas grosseiras, a eficiência sempre vai ser muito alta. Agora, se você começou a diminuir o tamanho das partículas, ó, se o D diminui, o diâmetro de corte é um só, né? Se o D diminui, a eficiência começa a cair. E cai vertiginosamente. E ele equacionou essa queda aqui da eficiência para partículas menores e obteve essa equação aqui. Ó. Então, a eficiência individual de coleta é 0,5 D sobre o diâmetro de corte ao quadrado para D sobre o diâmetro de corte menor que raiz de 2, para cá.
E é praticamente 100% para D sobre diâmetro de corte maior ou igual a raiz de 2, para cá. Então, função eficiência individual de coleta, função do D, né? Eficiência para cada D. E a eficiência global, a eficiência do conjunto de partículas, eu posso obter pela integração da eficiência individual, ou seja, dessa expressão aqui, com o respectivo modelo de distribuição granulométrica. Se eu tenho um modelo que as minhas partículas obedecem, eu tenho a distribuição de frequência, eu tenho a derivada desse modelo, eu tenho o dx dd. Se eu estimei os parâmetros por regressão, eu tenho os valores d. E aqui eu posso resolver essa integral e achar a eficiência global. Se o modelo for o GGS, x igual a d sobre k elevado a m, lembra? Os parâmetros k e m. Se o modelo for o GGS, essa integral tem solução analítica. Está aqui, ó, a solução analítica dela. Aqui, essa expressão equivalente a essa parte da curva aqui, ó, para essa equação da eficiência individual. E aqui, essa expressão para quando a eficiência individual é praticamente 100%. Né? Então, em função dos parâmetros para K sobre diâmetro de corte maior do que a raiz de 2, ou seja, essa parte de cada curva. Aqui, eficiência global para obtida pela solução dessa integral para o modelo GGS. Para os outros modelos, RRB, ó, são curvas, parecidas com aquela que nós vimos para o ciclone LAPO. Eficiência global, em função do parâmetro com dimensão de comprimento do modelo RRB, que é o D', sobre o diâmetro de corte. Parametrizado com parâmetro adimensional do RRB, que é o N. Cada uma dessas curvas é para um determinado valor de N. Modelo log normal. Eficiência global. Na ordenada, na abscissa, parâmetro com dimensão de comprimento do modelo log normal D50 sobre o diâmetro de corte. E as curvas, o parâmetro adimensional. Então, para uma determinada eficiência requerida, conhecido os parâmetros do modelo, você acha o diâmetro de corte. Lembra que qualquer estudo de projeto ou análise de eficiência de equipamento passa sempre pelo cálculo do diâmetro de corte. Então, através dessas curvas, você pode achar o diâmetro de corte para obter uma determinada eficiência desejada, ou requerida, ou necessária. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Marquinhos, por que é essencialmente raiz de 2 o parâmetro aí que separa o 100% de eficiência? Isso foi uma constatação experimental, empírica. Para esse equipamento, tem um corte nessa região aí. Ó. Forma um patamar, né? Ele vai subindo e aí, de repente, chega um patamar onde a eficiência fica praticamente constante. Esse patamar acontece em raiz de 2. Quem é raiz de 2? A relação de D sobre diâmetro de corte. O que significa isso? Para partículas, 41%, 41,4% maior do que o diâmetro de corte, a eficiência chega perto de 100% para esse equipamento. Ok? A partir desse valor, você tem eficiência, vai aumentando, né? Mas é aumentando tão pouquinho, né? Um é 99, o outro é 99,1, o outro é 99,2, ou seja, é praticamente num patamar, né? Chegou a um patamar onde era constante a partir dessa relação do D sobre diâmetro de corte. Ok. Vamos fazer um exemplo. Especificar a bateria. Quando eu falo bateria, eu quero saber número, né, e dimensão dos hidrociclones. Especificar a bateria de hidrociclones CBV-DENCO com DC de 4 polegadas, ou seja, o CBV-DENCO 4H, esse aqui, né? Opa, mas eu já disse a dimensão, então ficou praticamente número, né? Eu já estou amarrando aqui qual dessas
tamanhos comerciais que eu quero usar, para operar com uma vazão total, né? Essa não é vazão em cada hidrociclone, é a vazão do conjunto. Eu vou dividir essa vazão de acordo com o número de hidrociclones que eu tiver em vazões iguais e cada um vai alimentar um equipamento. Para operar com 3.000 litros por minuto de uma suspensão de barita com concentração de 15% em peso de sólidos. Determinar também a eficiência global de coleta do conjunto de partículas e a potência consumida no bombeamento. Olha, ciclone, o equipamento propulsor é um soprador, bombeia gás, ar. Hidrociclone, o equipamento propulsor é uma bomba, bombeia líquido. Eu quero saber qual a potência dessa bomba para fazer esse serviço. E qual a eficiência global que eu vou ter e quantos hidrociclones eu vou ter. Esse é o problema para fazer esse serviço. Beleza? Ficou claro? Dados. Densidade da barita, 4,1 gramas por centímetro cúbico. A vazão total, 3.000 litros por minuto. Propriedades da água. Água a temperatura ambiente, 1 grama por centímetro cúbico, viscosidade 0,9 centipoase. Análise granulométrica da barita. Está aqui, ó, D contra X. Se eu pegar essa análise granulométrica, eu posso testar aqueles modelos e ver qual que melhor se adequa. Já vou dar o resultado para vocês. O modelo que melhor se adequa foi o modelo... Que modelo é esse aqui? Um de cada vez. Que modelo é esse aqui? GGS. É o modelo GGS. Cujos parâmetros são K e M. Quanto que vale o K? 45,5 micrômetros. E o M, o adimensional, 1,02. Beleza. Aí, como eu estou pegando um hidrociclone comercial, ou seja, ele não é feito sob encomenda, você vai comprar o que existe dele, esse hidrociclone de 4 polegadas, tem aqui lá no catálogo dele, tem lá as condições operacionais recomendadas. Está aqui, ó. Isso tem a ver com aquela faixa de velocidade ideal do LAPO lá, sabe? Só que o CBV, ele fala assim, ó, você deve trabalhar, recomendado que você trabalhe nessas faixas aqui, ó. Você vai trabalhar numa queda de pressão entre 25 e 55. E aqui tem os valores respectivos, dado pelo catálogo, da vazão em cada queda de pressão. Se você operar com queda de pressão de 55, você vai ter uma vazão no equipamento de 375. Em outras palavras, se você entrar com uma vazão de 375, você vai ter uma perda de carga de 55 psi. Se você entrar com uma vazão de 300 litros por minuto, você vai ter uma perda de carga de 35 psi. Se você entrar com uma vazão no hidrociclone de 250 litros por minuto, você vai ter uma perda de carga de 25 psi. Essas são as condições recomendadas pelo fabricante. Vamos usá-las, né? Já que ele que projetou, ele que desenvolveu o equipamento, recomenda essas condições, vamos usá-las no nosso projeto. Beleza. Então vamos lá. Equação. Está aqui, ó. A da distribuição granulométrica, modelo GGS. Todo projeto, toda análise de desempenho de hidrociclones ou ciclones passa por onde? Pela equação do diâmetro de corte. Passa por onde? Pelo cálculo do diâmetro de corte. Por quê? Porque o diâmetro de corte tem a ver com o desempenho do equipamento. O diâmetro de corte que define a eficiência de operação do equipamento. Então, necessariamente, eu vou ter que calcular o diâmetro de corte. Então, vamos lá. Vamos pegar essa expressão aqui, ó, com K e com P. Está aqui, ó, a equação para o diâmetro de corte para o hidrociclone da CBV Denko. E vamos substituir valores. Ó. O DC é 4 polegadas. Então, passando polegada para centímetro, o DC é 10,16 centímetros. Beleza. Esse aqui é o K. A viscosidade eu tenho, né? A viscosidade é 0,9 centipoase. No CGS, 0,9 vezes 10 é menos 2. O DC é esse aqui. O ROS eu tenho também, né? 4,1. O Rho, 1 grama por centímetro cúbico. Então, o CV eu posso calcular e o Q eu vou usar esses valores recomendados aqui de Q. Então, vamos calcular o que eu posso calcular. Vamos calcular o CV. Ednan,
Você que me perguntou sobre CV, me ajuda a calcular aqui? Claro. Beleza. O que eu disse para vocês sobre concentração? Olha no enunciado. Eu disse que a concentração é 15% de sólidos em peso, né? O que significa isso? De cada 100 gramas de suspensão que está entrando, 15 gramas é de sólidos, 85 gramas é de água. Certo, Ednan? Certo. Mas essa concentração na equação daqui do diâmetro de corte não é uma concentração mássica, é uma concentração volumétrica. Então, para usar a concentração na expressão do diâmetro de corte, eu tenho que passar uma concentração volumétrica para concentração... Desculpa, tem que passar uma concentração mássica para concentração volumétrica. Certo? Certo. Então, vamos fazer isso. Ó, então, uma base de 100 gramas de suspensão, eu tenho 15 gramas de sólido e 85 gramas de água. Vamos calcular a concentração volumétrica de sólido. Se eu tenho 15 gramas de sólido, se eu dividir essa 15 gramas pela densidade dos sólidos da barita, que é 4,1, eu tenho o volume da barita em centímetro cúbico, o volume dos sólidos. Então, esse é o volume dos sólidos. O volume da suspensão é o volume dos sólidos, que é exatamente esse valor, mais o volume do líquido, que é a água. Em 100 gramas, eu tenho 15 de sólido e eu tenho 85 de água. Então, 85 dividido pela densidade da água, que é 1, eu tenho um volume de água. Então, aqui eu tenho a concentração volumétrica de sólidos. Calculando um E elevado a 4CV, eu acho esse valor aqui. Então, olha só, substituindo valores, eu cheguei nisso aqui. Ó. Cheguei numa expressão que, para cada Q que eu usar, eu vou ter um determinado valor de diâmetro de corte. Quanto maior o Q que eu usar aqui, menor vai ser o diâmetro de corte, maior vai ser a eficiência. Beleza. Como é que eu calculo a eficiência global de coleta que eu pedi para vocês aqui no exemplo? Bom, esse não é o modelo GGS, de distribuição granulométrica. Eu não tenho uma solução para eficiência global de coleta, se o modelo for GGS, como uma solução analítica, função dos parâmetros M e K que eu conheço, né? M é 1,02, o K é 45 e 45,5. Então, olha só, eu tenho essas duas expressões. Vou usar uma ou outra, dependendo se o meu K sobre o diâmetro de corte cai menor do que raiz de 2 ou maior que raiz de 2. Aqui eu acho eficiência global, porque M e K eu tenho K 45,5, M 1,02. Então, para cada diâmetro de corte que eu achar aqui, para cada valor de Q que eu usar, eu vou ter um diâmetro de corte. Para cada diâmetro de corte, como K e M eu tenho eficiência global. Tudo bem até aqui, pessoal? É uma pergunta. Estão acompanhando? Sim. Acompanhando. Ótimo, obrigado pelo feedback. Como eu não estou vendo vocês, de vez em quando eu tenho que fazer isso. Beleza, então olha cá, vou sintetizar aqui. Ó. Equação para o diâmetro de corte, substituindo valores, em função de Q. Eu tenho 3 Qs possíveis. A equação para eficiência global. M e K eu tenho com o diâmetro de corte que eu calculei aqui. Eu substituo, acho, a eficiência global. E eu pedi para vocês, além da eficiência global, eu pedi a potência consumida no bombeamento. Então, eu botei aqui uma expressão para o cálculo da potência da bomba, eu vou explicá-la. Potência é vazão vezes queda de pressão. Certo? Certo, pessoal? Professor, repete, por favor. Potência, vazão. Potência é vazão vezes queda de pressão. Isso mesmo. Beleza? Tá bom. Então, acompanhem comigo o raciocínio aqui. Ó. Você tem uma vazão total. Tá? Quanto que é a vazão total? 3.000 litros por minuto. Fechou? Beleza. E aí você vai dividir essa vazão em N vazõezinhas iguais, que vai alimentar cada um dos hidrociclones que você ainda não sabe quantos são. Beleza? Certo. Estão acompanhando? Ótimo. E em paralelo. Então, ao final, cada um desses equipamentos tem uma queda de pressão, mas é em paralelo, elas não são em série. E é a mesma queda de pressão, porque é a mesma vazão que está entrando em cada um deles. Certo? Certo. Então, a potência vai ser a vazão total
vezes a queda de pressão de cada um, porque é em paralelo, não é em série. E a queda de pressão de cada um vai ser função da vazão que eu usar em cada um. Certo? Ok. Beleza. Então, vazão vezes queda de pressão. De onde que vieram esses números aqui no denominador? Vou explicar. Esse 75 aqui, ó. Olha só, eu botei a vazão aqui em metro cúbico por segundo. E botei aqui a queda de pressão em milímetro de água. Esse 75 é um fator de transformação de unidade que transforma metro cúbico por segundo vezes milímetro de água em unidade de potência de HP, que é a unidade mais usada para potência de bomba, né, de motor, HP. Então, esse 75 é um fator de transformação de unidade de metro cúbico por segundo vezes milímetro de água para HP. E esse 0,65 aqui, de onde que ele surgiu? Vou explicar para vocês. Vocês vão ver bomba em OP2, mas eu já estou adiantando aqui, só porque a gente vai precisar fazer esse cálculo. Já estou adiantando isso aqui um pouquinho para vocês. É o seguinte, essa é a potência do motor. A potência do motor tem que levar em conta o quê? A potência que o fluido precisa receber para fazer o serviço, a energia que o fluido precisa receber para fazer o serviço e a energia perdida na operação da própria bomba. Bombas centrífugas, que é a bomba que é usada em serviços assim, são rotores rodando dentro de uma carcaça. Então tem perda de energia mecânica. O atrito do rotor girando em alta velocidade, 3.500 RPM, dentro de uma carcaça, faz com que a energia seja dissipada por atrito. Só que o motor precisa compensar essa energia perdida, porque o fluido precisa receber a energia que ele precisa. E uma bomba bem projetada com cuidado, ela tem um máximo de eficiência mecânica de 65%, ou seja, o mínimo de perda de energia de 35%. Então você tem que considerar essa perda de energia, ou seja, essa eficiência mecânica no cálculo da sua potência da bomba. Então, esse 0,65 aqui é a eficiência mecânica da bomba que tem que ser levada em conta no cálculo da potência do motor. Alguma dúvida? Ficou claro? De novo, bomba vocês vão ver em OP2, mas eu precisava explicar isso para vocês saberem que conta que vocês estão fazendo. Não apenas dar uma equação para vocês sem saber o que significa essa equação. Ficou claro? Então, a eficiência de uma bomba, a energia elétrica, é tão pouco assim? É só 65? Achei que fosse mais. Rapaz, 65 é uma bomba operando bem projetada. Bem projetada. Ela pode operar com eficiência bem mais baixa que essa. Você pode ter 50% de perda, você sabia? Mas é claro, um bom engenheiro vai projetar bem uma bomba. Se ele projetou bem, é 65%, no máximo. Por quê? É Aurélio que perguntou? Foi eu mesmo. Aurélio, porque tem muita perda mecânica. Imagina um rotor. Você consegue imaginar um rotor? Tô imaginando. Dentro de uma carcaça. Só que esse rotor está girando praticamente encostado nessa carcaça. Com 3.500 RPM. Certo. Aí tem um filete de fluido entre eles. Imagina a perda de energia nesse processo. É muito grande. Sim. Por isso que essa eficiência, 65%, é uma ótima eficiência de uma bomba bem projetada. Tá bom? Tá bom. Ok, então vamos lá. Vamos pegar essas três equações aí e vamos trabalhar com elas. Como? Bom, lembra disso aqui, ó? Isso aqui era do catálogo, sugestão do fabricante, ó, de operar nessas condições aqui, ó. Vamos usar a sugestão do fabricante. Vamos considerar essas três condições que ele sugere para esse equipamento. Tá aqui, ó. Cada vazão e a respectiva queda de pressão. Beleza, isso aqui é vazão em cada hidrociclone. Então, significa que eu tenho três opções de projeto possível. Bem-vindos ao mundo da engenharia. Quando você estiver lá em firma de projeto ou no chão de fábrica, você não vai ter uma solução apenas para o seu problema, para o seu desafio. Você tem múltiplas soluções.
Qual é a melhor solução? Você vai ser engenheiro para isso, para escolher a melhor, dentre as múltiplas possibilidades. Aqui começamos, ó. Eu tenho um projeto que eu tenho 3 opções de resultado. Qual que eu vou escolher? Aqui no curso, com as informações que você não tem todos os elementos. Eu quero usar aqui mais bom senso. Lá na indústria você tem planilha de custo, quanto custa um ponto percentual de eficiência, quanto custa uma variação de HP em termos de gasto de energia, de consumo de energia, o valor de uma bomba em função do motor dela. Você tem tudo isso em planilha. Manutenção da bomba também. Você vai ter tudo isso em planilha que você vai poder botar numa planilha e tomar uma decisão baseada em números. Aqui nós não temos, mas vamos usar o bom senso. Tá? Eu quero desenvolver em vocês, nesse curso, o bom senso de engenheiro. Engenheiro, sabe por que engenheiro é muito acionado em cargos administrativos? Porque o engenheiro é treinado para ter bom senso. Então, vamos lá. Temos 3 possibilidades de projeto. Vou considerar as 3. Para cada vazão dessa, vamos substituir aqui na equação 1, ó, eu vou achar um diâmetro de corte. Fechou? Fechou? Fechou. Só está faltando a vazão. Beleza. Qual o diâmetro de corte vai ser menor dessas 3 aqui? A do primeiro, né? Porque a vazão é maior. Aqui o resultado, ó. Substituindo a vazão, cada uma dessas 3 vazões na expressão por diâmetro de corte. Daqui os 3 diâmetros de corte. Beleza. Com cada diâmetro de corte que eu calculei, como K e M eu tenho, K é 45,5, M é 1,02, eu vou pegar a expressão da eficiência, substituir esse diâmetro de corte aqui e achar a eficiência global. Por essa equação aqui. Achei. Olha aqui, olha o resultado, ó. Menor diâmetro de corte, maior eficiência. É isso que a gente esperava mesmo, não é? Maior diâmetro de corte, menor eficiência. Não é isso que a gente esperava? É isso mesmo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente esperava. Porque a gente está sempre conferindo nossos cálculos com o que a gente fisicamente espera. Porque se a gente errou em conta, se você faz uma análise física, você descobre que você errou em conta. Por exemplo, se aqui tivesse dado 60, o diâmetro de corte 14, algo de podre no reino da Dinamarca, né? Porque para esse diâmetro de corte menor não podia dar uma eficiência menor do que essa. Eu errei em conta, na hora de fazer essa conta aqui. Beleza? Então está sempre conferindo cálculo com física. Nós somos engenheiro. Beleza, achei as 3 eficiências globais de coleta. Número de hidrociclones. Como é que eu acho o número de hidrociclones? Bom, eu tenho a vazão total, que é 3.000 litros por minuto. Eu tenho a vazão individual em cada ciclone, que é essa ou essa. Dividindo a vazão total pela vazão individual, eu tenho o número de hidrociclones. Está aqui, ó, 8, 10 e 12. Maior vazão, menor número de hidrociclones. Menor vazão, maior número de hidrociclones. Beleza. Agora eu tenho, para cada uma delas, a perda de carga. Substituo a perda de carga aqui, a vazão é a vazão total, acho as 3 potências. Achei as 3 potências. Então, aqui tem 3 opções de projeto. Vamos chamar na ordem aqui, ó. Opção 1, primeira linha, opção 2, segunda linha, opção 3, terceira linha. Qual que vocês escolheriam dessas 3 opções? Vocês vão ter que escolher uma. E por quê? Alguém se habilita a tentar responder? Professor, qual seria o custo desses hidrociclones, para a gente ter uma noção? Começa por aí, né? Muito barato. Muito barato. Então, a diferença em termos de custo de você ter 8 hidrociclones para 12 hidrociclones é mínima. Então, isso aqui não vai definir a nossa escolha. Então, eu pegaria 12, porque eu gastaria menos energia, porque energia, no final das contas, é mais caro. O processo é mais caro do que o valor inserido na compra da aparelhagem, no caso. Então, é Aurélio que está respondendo? Eu mesmo. Então, Aurélio está escolhendo essa aqui, e a base da escolha do Aurélio é a energia, o gasto de energia. Eu vou te falar outra coisa, Aurélio. Você me perguntou em preço, né? 8, 10 e 12, a diferença é mínima, porque esse equipamento é muito barato.
Agora, olha só. Essa potência aqui é um pouquinho mais do dobro dessa, não é? Sim. O custo é exponencialmente Nossa, maior. Ou seja, esse aqui não é o dobro do preço desse. É muito mais do dobro. Então, além do custo de energia, tem um investimento para comprar. O caro não é o hidrociclone, o caro é a bomba. Ou seja, a linha 1 é uma unidade muito mais cara, muito mais cara do que a linha 3. Certo, Aurélio? beleza. Então, mais uma razão para você ficar com a 3, não é isso? Aham, com certeza. Alguém tem outra opção, diferente da Aurélio? Depende de quanto de lucro essa eficiência vai dar também, né? Olha aí, o outro lado. Sempre tem um outro lado, né? É bom sempre ter o outro lado, né? Lembra que na aula passada eu falei, um exercício que eu dei para vocês foi do Flá pequeno projetando para o Vasco gigante, lembra? Lembra desse problema? Sim. Vocês viram o jogo ontem, Vasco e Flamengo? Souberam de quanto ficou? Não, quanto que ficou? 3-1. 3-1 para o Vasco gigante. Vasco gigante 3, Flá pequeno 1. E o Flá pequeno se achava que era o cara, que ia entrar em campo, ia detonar o Vasco, não precisava nem jogar bola. E as coisas não são bem assim, né? Imagina como eu tô triste hoje, né? Com esse resultado. Por que eu tô falando isso? Além de brincar com algum flamenguista que estiver na sala, eu lembro que tinha um aí, mas eu não lembro quem. E não tinha nenhum vascaíno, né? A minha tristeza. Além de brincar com vocês, eu tô querendo dizer que tem sempre um outro lado na história, né? O Aurélio colocou um lado que é pertinente, custo de energia é pertinente. O bom engenheiro é aquele que trata a sua indústria como se fosse as contas da sua indústria, como fossem as contas da sua casa. Quando você tem conta em casa, você tem sempre que estar preocupado que você não vai gastar mais do que você ganha, né? Você ganha um salário, as suas despesas não podem ser maior do que esse salário, senão você vai endividar. Empresa é a mesma coisa. Você é um bom engenheiro, você tem que tratar naquela empresa de minimizar os custos, né, para essa empresa sobreviver, porque a sobrevivência dela significa o seu emprego mantido, né? Então, custo é uma variável muito importante. Então, tanto o custo de energia quanto o custo do equipamento, o que o Aurélio falou é pertinente. Mas o Rafael, ele colocou um outro ponto aqui, ó, mas espera aí. Tem uma diferença boa aqui entre essas eficiências. O que significa, em termos de dinheiro, você ter uma eficiência, você sair de uma eficiência de 69,9% para uma eficiência de 62,9%? Esses 7 pontos percentuais que eu estou perdendo aqui, eu consigo recuperar mais na frente, em outra etapa do processo? Se eu consigo, beleza. Aí a escolha do Rafael a escolha do Aurélio é a melhor. Se eu não consigo, se esses 7 pontos eu estou perdendo, o que significa perder esses 7 pontos percentuais? Em termos de custo. Percebe, pessoal? É prejuízo. É prejuízo? É uma pergunta. Pode não ser, né? Pode ser que eu consiga recuperar mais na frente. Ou não consigo. Quanto significa isso em termos de custo? Compensa eu gastar mais para ter mais eficiência? Ou será que essa posição intermediária aqui, ó, eu tenho aqui apenas 3 pontos percentuais e tive uma queda considerável aqui na potência, não seria mais interessante? Tudo isso é análise que você tem que fazer do custo-benefício. Aí vocês são geralmente preocupados em prova. Você fala assim, professor, e na prova que eu não tenho essas informações? Como é que eu respondo isso? Então, eu quero dizer o seguinte, eu posso dar certo para alguém que respondeu como o Aurélio e posso dar certo para alguém que respondeu como o Rafael, desde que justifique a sua resposta, já que a gente não tem aqui os dados de custo disponíveis para você fazer as contas. Mas eu quero que você justifique, como engenheiro, pensando como engenheiro, usando o bom senso de engenheiro. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Só um adentro. Um adentro. Eu fiz aqui do primeiro aí para o terceiro que eu escolhi, dá 10% de diferença de perca no meu, sabe? Perda de eficiência. De eficiência, isso mesmo.
Do primeiro. 10%, 7 pontos percentuais em 70 dá em torno de 10%, é isso mesmo. Isso. Aí tem que calcular, né? Calcular. O que significa esses 10% em termos do processo? Sim. Você consegue recuperar esses 10% mais na frente, numa outra etapa de separação? Beleza, então vou pensar no menor custo, Sim. no menor investimento. Então, eu não consigo. Tá bom, o que significa esses 10% em termos de perda de dinheiro para a empresa? Planilha. Conta. Custo-benefício. Beleza, pessoal? Tudo bem? Sim. Tá bom. Então, olha só. Eu vou falar agora de um conceito que é um conceito que eu considero muito academicista. Mas por que eu preciso falar dele? Ele não é muito prático em termos de aplicação em si. Mas por que eu preciso falar dele? Porque algumas famílias, eu dei aqui uma família que é a CBV Denko, uma família bem comercial. Mas existem outras famílias que a equação de projeto delas usa esse conceito e elas estão disponíveis na literatura. Então, se algum dia você for precisar usar essa família, você tem que saber usar a equação. Para saber usar a equação, você precisa saber desse conceito. Então, por isso que eu vou falar desse conceito, que é o conceito de eficiência reduzida. Então, vamos lá. Para chegar no conceito de eficiência reduzida, eu vou definir algumas variáveis aqui, algumas que são importantes na operação de ciclones, de hidrociclones. Primeiro é razão de líquido. Eu não sei quem que observou, quando eu mostrei o vídeo lá do Murilo operando com o nosso hidrociclone, que a quantidade de fluido, de líquido nas duas correntes eram bem diferentes. Quem que observou quando eu mostrei o vídeo? Fui eu. Eu quem? Aurélio. Aurélio. Uhum. É isso, né? O que se observou? Naquela operação ali, a quantidade de líquido que estava indo para o over era bem maior do que a que estava indo para o under, né, Aurélio? Não era isso? Sim. Uhum. Existe uma variável que chama razão de líquido. O que é razão de líquido? É a relação entre a quantidade de líquido que vai para o underflow em relação à quantidade de líquido que está entrando na alimentação. Uma relação volumétrica. Por exemplo, um RL igual a 0,3 significa que 30% do líquido em volume que está entrando na alimentação vai para o underflow. Portanto, 70% vai para o overflow. Um RL de 0,2 significa que 20% do líquido em volume que está entrando vai para o under. Portanto, 80% de líquido em volume vai para o over. Então, se eu quero usar um hidrociclone para concentrar suspensões, ou seja, para obter um underflow concentrado, com pouco líquido, o RL tem que ser baixo. Agora, se eu quero separar partículas, não importa o valor de RL. O RL não tem problema se ele ser alto, embaixo. Por quê? Porque eu estou preocupado com o tamanho da partícula que eu quero separar, e não com a quantidade de líquido que está saindo embaixo. Porque todo o processo é carreado por líquidos. Então, dependendo da aplicação, o RL deve ser alto ou baixo, dependendo do que você estiver trabalhando. Agora, uma regra em hidrociclones é o seguinte: você nunca consegue, ao mesmo tempo, uma alta eficiência e uma alta concentração de sólidos no underflow. Ou seja, um baixo RL. O preço que você paga para ter uma alta eficiência, quando eu falo eficiência, eu estou falando em quantidade de sólidos coletada no underflow em massa. Uma eficiência de coleta de 90%. O que significa uma eficiência de coleta, global de coleta de 90%? Significa que cada 100 gramas de partícula que está entrando aqui, 90 gramas está indo para o under. E só 10 gramas está indo para o over. Então, quando eu quero alta eficiência, principalmente de partículas finas, sabe qual o preço que eu vou pagar? A minha suspensão aqui embaixo vai ser diluída. Em outras palavras, eu vou ter um RL alto. Ficou claro o que eu quis dizer?
Eu não entendi esse final. Como assim? Você vai ter um RL alto? O que significa ser RL alto, Aurélio? Que a razão de líquido é alta. O que é significa alta, isso? isso. O que significa uma razão de líquido alta? Que vai ter muito líquido no underflow? Exatamente. Então, quando você quer ter alta eficiência, o que significa ter alta eficiência? A eficiência está ligada ao sólido, lembra? Isso. Você Ou quer seja, muito que a sólido. maioria do sólido vai para baixo, sabe qual o preço você vai pagar? Você vai alto. arrastar líquido junto com ele. Ah, sim. Vai muito líquido para baixo também. E, na maioria das vezes, isso não é problema. Porque esses usos não são competitivos. Você vai usar o hidrociclone para um fim ou para outro fim. Então, se o fim é separar partículas por tamanho, não importa a quantidade de líquido que está indo. Porque todo o processo é carreado por líquido. Tá. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Razão de líquido. Vazão de líquido que sai no underflow em relação à vazão de líquido que entra na alimentação. Ó, eu coloquei isso aqui em termos de vazões de suspensões. Então, vazão de líquido que entra na alimentação é igual a vazão de suspensão da alimentação, 1 menos CV. CV, Edinano, era a concentração volumétrica de sólidos? Isso. Então, era volume de sólido sobre volume de suspensão, não era? Era a concentração de volumes, eu acho. Pois é. Concentração de volume de sólido é o quê? Volume de sólido sobre volume de suspensão, não é? Isso mesmo. 1 menos CV seria o quê, Dinan? Seria meio que a não eficiência. Volume de líquido sobre volume de suspensão. Se CV é volume de sólido sobre volume de suspensão, 1 menos CV é volume de líquido sobre volume de suspensão. Suspensão não é sólido mais líquido? Sim. Então, 1 menos CV é volume de líquido sobre volume de suspensão. Concorda, Ednan? E colegas? Concordo. Então tá. Se 1 menos CV é volume de líquido sobre volume de suspensão, Q é volume de suspensão por tempo, volume de suspensão por tempo vezes volume de líquido sobre volume de suspensão dá volume de líquido por tempo, ou seja, vazão de líquido na O alimentação. slide eu acho que sumiu, professor. Eu ia falar, professor, sumiu aqui também. Sumiu? Aqui. Sua tela sumiu. Sumiu? Não sei o que aconteceu, porque a tela sumiu. Vamos lá. Voltou agora? Voltou. Sim. Ótimo. Obrigado. Então, olha só. Volume de suspensão. Vazão da suspensão vezes 1 menos CV, vazão de líquido na alimentação. O mesmo raciocínio eu posso fazer para o underflow. Então, o que é RL? Vazão de líquido no underflow sobre vazão de líquido na alimentação. Ou seja, um RL de 0,3 significa que 30% do líquido, se estou entrando aqui com 100 ml de líquido, 30 ml está indo para o under e 70 ml está indo para o over, por segundo. Beleza? Joia. Definido o que é RL. Agora travou aqui. Marquinhos. Oi. Pode falar. Aqui, dependendo com que você instala o hidrociclone, você altera tudo isso aí, né? Não entendi. Você pode repetir a sua pergunta? Sim, dependendo da angulação, vamos supor que, por exemplo, no exemplo aí ele está 90 graus com o chão, né? Se eu deixar ele meio tombadinho aqui, eu vou alterar alguma coisa? Sabe o que você vai alterar, o Rafael? Zero. Nada. Sabe por quê? Por uma razão, por quê? Rafael. Se você alteraria alguma coisa, se o hidrociclone não estivesse trabalhando com 2Gs, 3Gs, 4Gs, né? Aí a angulação afetaria. Quando você mexe no ângulo, você está mexendo na intensidade do componente gravitacional, concorda? Isso. Só que você trabalha no campo centrífugo com milhares de Gs.
Irrelevante, né, o gravitacional. É irrelevante. Se inclinar um pouquinho, não afeta em nada a separação. O que me leva a uma outra dúvida, professor. Você poderia fazer um hidrociclone ao contrário, então, pensando nisso aí? Olha só, guarda a sua pergunta mais para frente, que eu vou responder mais para frente. Você pode fazer hidrociclone onde o produto que você quer está no over e não está no under. Uhum. Eu entendi o que você quis dizer. Eu vou dar um exemplo mais para frente sobre isso. Depois você me lembra, Aurélio? Lembro sim. Beleza. Então vamos lá. Para falar de eficiência reduzida, eu vou falar de um efeito T. Aí que está o academicismo que eu falei para vocês. Mas que a gente precisa aprender para usar as equações, já que famílias têm essas equações. O que é o efeito T? Um cara chamado Kelson, estudando hidrociclones, ele observou o seguinte, empiricamente, tá? Que imagine que você, para ter a separação no campo centrífugo, você não tem que entrar com isso aqui com alta velocidade, com alta vazão, para formar o vórtex, não tem? Uma pergunta, não tem que entrar aqui com alta vazão, com alta velocidade para formar o vórtex? Tem que ter. Beleza. Imagine que você pega um hidrociclone e não alimenta ele numa bomba, alimenta numa torneirinha que está saindo água suja. Só com uma vazão bem fraquinha, uma pressão bem fraquinha. Vai formar o vórtex? Não. Por que não vai formar vórtex? Porque a vazão que está entrando aqui é muito fraquinha. Vai sólido para baixo? Vai. Por que vai sólido para baixo? Porque esse hidrociclone vai funcionar quase como aquela conexão T que você tem na sua casa de tubulação. Né? Se você entrou com uma quantidade de suspensão aqui, parte dela vai para baixo, parte dela vai para cima. Formou o campo centrífugo? Não. Beleza. Esse Kelson investigou esse comportamento com hidrociclones trabalhando em baixíssimas vazões, que o hidrociclone funciona quase como uma conexão T, chamou isso de efeito T, e observou que a quantidade de sólidos que está embaixo é praticamente o RL. Porque quem arrasta o sólido é o líquido. Né? Então, ele pensou o seguinte, ó, esse equipamento não tá operando no campo centrífugo, mas está tendo uma eficiência, entre aspas, de separação. Por quê? Porque está indo sólido para baixo. O conceito de eficiência é quanto de sólido sai para baixo em relação ao quanto de sólido que entrou. Então, está tendo uma separação entre aspas. Mas não é pelo campo centrífugo. Então, ele falou assim, então eu vou separar essas separações. Aquela que é essencialmente pelo campo centrífugo e aquela que é desse efeito T. Vou separar uma da outra. Só antes disso, antes de falar do conceito de Kelson, aqui eu botei eficiência global. Olha, eficiência global é a quantidade de sólidos que vai para o underflow dividido pela quantidade de sólidos que vai na alimentação. Está aqui em termos de vazão, né? Quantidade de sólidos por segundo que vai para o underflow em relação à quantidade de sólidos por segundo que vai na alimentação. Em massa, tá? Em massa. Beleza, então vamos lá. Conceito de Kelson. Então, se ele identificou isso, que existe uma parte de separação que não tem nada a ver com o campo centrífugo, e o hidrociclone pode ter essa separação, eu vou tirar essa separação para computar essencialmente aquela que é devido ao campo centrífugo. Ele chamou essa eficiência, que é devida estritamente ao campo centrífugo, de eficiência reduzida. Então, a nomenclatura da eficiência reduzida vai ganhar um lean aqui, ó. Então, a eficiência global reduzida, por exemplo, então, o eta barra linha, seria o eta barra, que é o total, é o real, menos, aí ele vai tirar o efeito T. Mas o efeito T, a quantidade de sólido que vai para baixo não é igual à razão de líquido, ele observou isso? Então, menos a razão de líquido. Aí ele tirou do universo também a razão de líquido, para ficar justo. Então, tirou do total 1 menos RL. E achou o tal da eficiência global reduzida. De tal sorte que você pode encontrar, manipulando essa equação, a global, se você conhece a global reduzida. Então, a global real, aquela que você mede, é o quê? 1 menos RL vezes a global reduzida, mais o RL. O mesmo raciocínio ele fez para a eficiência individual. Ele montou também uma individual reduzida. Que seria o quê?
A individual menos o RL, ou seja, o efeito T, e tirando do universo também o efeito T, 1 menos RL. E se existe uma eficiência individual reduzida, existe também um diâmetro de corte reduzido. O que é o diâmetro de corte reduzido? Vai virar o D estrela linha, né? Toda vez que é reduzido, parece um linha. O que é o diâmetro de corte reduzido? É o diâmetro da partícula que tem eficiência reduzida de 50%. Legal. E aí, então vamos lá, vamos manipular essas equações aqui. Ó. A gente viu que a global reduzida é isso aqui. E que eu consigo calcular a global por aqui. A global real, aquela que me interessa. Legal, mas quem é a global reduzida? É a integral da individual reduzida dx. Então, se eu tenho um modelo de hidrociclone, uma família de hidrociclone, que é equacionado baseado na eficiência reduzida, é por isso que eu estou apresentando para vocês que existem essas famílias, e eu tenho uma expressão para eficiência individual reduzida para essa família, eu consigo calcular a global reduzida por aqui. Calculando a global reduzida para aqui, eu vou substituir ela aqui e encontrar a global, que é essa que eu quero. É isso que é prático, isso que vai me definir quanto está indo para baixo ou não, independente do campo que está operando. Aqui, ó. 1 menos RL. Essa aqui é a global reduzida, que seria essa aqui que veio daqui, mais RL. Beleza, por que eu apresentei isso para vocês? Porque, olha só, na aula que vem... Ah, só um parênteses. A aula que vem não é quarta, né? Quarta é Tiradentes. É sexta, dia 23. Então, daqui a uma semana. Certo, pessoal? Certo, professor. Então, de 21 nós não temos aula, porque é feriado. 23, daqui a uma semana, na outra sexta. Por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque existem famílias, e uma delas é uma das famílias mais eficientes de hidrociclones, que é a família de Bradley, que nós vamos ver na aula que vem. E a família de Bradley, vou mostrar para vocês, que as equações que você encontra na literatura para Bradley, em vez de ter um diâmetro de corte, tem um diâmetro de corte reduzido. Então, para você usar o hidrociclone de Bradley, as equações que existem na literatura, você tem que usar esse conceito. E na aula que vem nós vamos ver como é que a gente faz isso. Mas eu queria primeiro apresentar esse conceito para vocês saberem de onde saiu essa ideia. Para a gente usar as famílias que usam nas suas equações essa ideia. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Então, pessoal, olha, eu vou parar a gravação da aula aqui, tá? Professor. Oi. Eu vou aproveitar aqui o finalzinho